Estamos de volta com o Manhã no Ar. Para você que está chegando agora, nos aproximamos de 7 horas da manhã. Quero te convidar para escutar esse caso comigo, no mínimo revoltante. Um homem foi preso suspeito de espancar o próprio filho, um bebê de apenas 9 meses de idade. Que covardia isso, né? E essa situação aconteceu lá no Parque Mauá. Vamos ver. Os policiais militares da 29ª SICOM, eles receberam uma denúncia de que um pai de uma criança tinha espancado uma criança de apenas 9 meses. Os policiais rapidamente foram até no local, no Parque Mauá, constatar a ocorrência. Eu vou conversar agora com o Tenente Bueno, que tem mais informações sobre esse caso. Agora, Tenente, é um caso que chama muita atenção, que é o pai, né? Ele chegou a espancar, foi isso, o próprio filho? Exatamente, o pai espancou a criança de apenas 9 meses de idade. A população se revoltou com a situação, fez a detenção, estavam agredindo o mesmo. Nós fomos acionados via 190, o gigante, e deslocamos até o local, fizemos a detenção do elemento, até para a própria segurança dele, a integridade física, e conduzimos ao João Lúcio, onde foi feitos os procedimentos médicos, em seguida a Delegacia de Proteção Menor, onde o mesmo foi flagranteado. Ela chegou muito a ser espancada, foi na cabeça? Onde foi as regiões lesionadas? Ela foi agredida violentamente, ela tem várias marcas pelo corpo todo, e inclusive na cabeça. E ela foi encaminhada para onde? Ela foi encaminhada para o hospital? Ao Joãozinho, Hospital Joãozinho, pronto-socorro Joãozinho, foi feitos os procedimentos e em seguida a delegacia. Agora, Tenente, o pai dessa criança, né, que agrediu, ele já tinha passagem pela polícia, por tráfico de droga ou algo parecido? Sim, o mesmo usa a tornozeleira eletrônica, já tem passagem pela Lei Maria da Penha, contra a própria esposa, a mãe, tráfico de drogas e entre outros. Agora, qual o procedimento a partir desse momento com esse cidadão? Ele foi flagranteado na Delegacia do Menor e está à disposição da Justiça. Bom, agora a gente fala de uma notícia também muito triste. Uma criança morreu atropelada no conjunto Viver Melhor. O Fred Rocha continua ao vivo com a gente. É com ele que eu vou falar sobre esse caso. Ô Fred, qual a idade da criança e ela já foi identificada? Sim, Carol. 6 anos a idade, ela foi identificada como Henrique Rodrigues Viana. Ela estava brincando ali em uma das principais ruas do Viver Melhor, na zona norte da cidade, quando de repente o acidente aconteceu. Uma mulher estava conduzindo o carro. Ainda não se sabe a culpabilidade deste acidente, porque não se tem informações sobre as circunstâncias. A polícia militar foi acionada, foi até o local e também chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Mas antes mesmo da chegada do socorro, a criança não resistiu aos ferimentos. Um caso bastante lamentável, Carol. Nossa, triste mesmo, viu, Fred? Olha, ontem uma briga entre vizinhos terminou aí em morte e com pessoas feridas. Ô, Fred, você sabe quais são as informações aí sobre esse caso pra gente? Uma briga generalizada, dá pra gente classificar assim. Moradores das ruas São Tomé e Leopoldo Neves, no São Raimundo, na zona oeste da cidade. Segundo informações, o Rômulo Stanley Vogan de Souza, de 32 anos, pegou um pedaço de madeira e foi até a casa de um outro vizinho. Assim que ele chegou, queria entrar na residência. Então, o responsável pela casa, para não permitir a entrada dele, entrou num confronto e desferiu golpes de faca na região do tórax. Após isso, o Rômulo foi levado pelos próprios moradores da área para o Serviço de Pronto Atendimento, o SPA, que fica no bairro também lá do São Raimundo. Pouco tempo depois de dar entrada na unidade hospitalar, ele não resistiu aos ferimentos. Após isso, revoltados pela morte de Rômulo, os próprios familiares dele foram até a casa onde a confusão tinha acontecido e ficaram esperando até que alguém aparecesse. De repente, chegou um familiar do agressor. E aí o carro dele foi depredado e também houve outra confusão ali. 2 pessoas ficaram feridas e foram levadas também para o mesmo SPA. Segundo informações da Suzan, elas não correm risco de morte. O detalhe é que, por enquanto, ainda não se sabe a motivação de toda esta confusão. O motivo pelo qual o Rômulo teria, com um pedaço de madeira, ido até a casa desse vizinho e depois a confusão por conta da morte do Rômulo foi em decorrência da morte dele. Mas a polícia ainda investiga este caso, viu, Carol? Tá certo, viu, Fred? Que coisa, né, gente? Onde vamos parar? Enfim, obrigada pelas suas informações.
Olha, agora a gente vai continuar na editoria policial. O massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim completou 2 anos. 56 detentos foram assassinados nessa que foi a maior barbárie registrada no sistema prisional na região norte. O medo e as ameaças de que uma nova rebelião igual a essa possa acontecer são constantes. Quem estava de serviço e foi feito refém durante a rebelião de 1º de janeiro de 2017 no complexo penitenciário Anísio Jobim não esquece o que passou. A gente não quer pra gente não quer pros outros, eu não queria que nem pra nenhum inimigo meu ver aquilo que eu vi. Pessoas sendo decapitadas, cortadas, viva, pessoa sendo cortada viva. E não grita, não dá uma palavra, morre. Dentro sem falar nada mesmo. Ali foi um massacre anunciado. Esse outro agente chegou para trabalhar na manhã seguinte e nunca mais foi o mesmo depois do que viu. Quando nós chegamos lá, eu e mais nossos companheiros, nós nos deparamos com cenas mesmo que estarrecedoras, cenas que realmente eu nunca tinha visto na minha vida, que foi de encontrar vários cadáveres mutilados lá dentro da unidade, mutilado mesmo, vários cadáveres naquele estado de deplorável mesmo, cadáveres deslacerados, coisas mesmo horríveis mesmo de se presenciar. Foram 225 fugas registradas no Instituto Penal Antônio Trindade e no Compage, além de 56 mortes violentas. Esse foi o maior massacre ocorrido dentro de uma unidade prisional na região norte do Brasil. Desde então, homens da Força Nacional reforçaram a segurança no entorno dos presídios. Aqui na entrada do ramal, que fica no quilômetro 8 da BR-174, esses policiais só permitem o acesso de familiares em dias de visita e de servidores. Mas apesar do reforço na segurança, quem precisa trabalhar dentro dos presídios teve que aprender a conviver com medo de novas rebeliões. Parte do medo dos agentes de socialização está relacionado à superlotação do sistema prisional do Amazonas. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, na capital são mais de 7.000 presos. Isso é mais que o dobro da capacidade. No interior do estado, a situação é ainda pior. O excesso é de 370% a mais do total de presos que as unidades comportam. Isso quebra qualquer protocolo de segurança e até resistência de uma barra de ferro, que ela resiste à pressão de 6 homens, mas não resiste para 20. Para evitar novas mortes, fugas e rebeliões, o sistema prisional passou a utilizar equipamentos de inspeção como o body scan, raio-x e raquetes. As vistorias também foram intensificadas. Em 2017 foram realizadas 56. Em 2018, este número dobrou. Foram 104 inspeções. Para burlar essa fiscalização, muita gente tentou entrar com material ilícito nas cadeias. A maioria, mulheres com drogas escondidas nas partes íntimas. Ainda teve bolo, sanduíche, banana, bola e até sandálias recheadas com maconha. Só em 2018 foram 280 flagrantes desse tipo. Essa droga está sendo apreendida e as pessoas que eram mula naquele momento vêm a ser clientes do sistema prisional, passam a ser presidiárias, né? Mas que na sua maioria são mulheres que são usadas como mula e não há mais essa facilidade de se entrar com qualquer tipo de ilícito na cadeia. Mesmo com todas as medidas de segurança e fiscalização, o que os colaboradores mais temiam aconteceu. Durante o horário de visitas, no dia 1º de dezembro de 2018, um agente de socialização foi morto por internos do Compage. Alexandre Galvão, de 37 anos, foi segurado pelos presos e furado no pescoço com um estoque, um pedaço de ferro pontiagudo. Ele foi levado para o hospital da Zona Norte de Manaus, mas não resistiu. O agente que estava no setor em que Alexandre foi morto relembra o que aconteceu. Eu tinha acabado de sair, tinha acabado de deixar o posto e sair para o moço, né, que nós chamamos de Barra 2. Quando eu cheguei no refeitório, já aconteceu. Nós a gente tivemos que tirar ele de lá, puxar ele de lá para fora.
O funcionário denuncia que não há estrutura de atendimento médico para atender funcionários. Não tem uma ambulância, não tem nada. Se você for fazer uma reportagem sobre ambulância dentro das unidades, que era o principal, não tem. Não tem. A família da vítima recebeu a notícia por telefone. Foi uma amiga que trabalha lá também e ela nos avisou, né? Como ela tem o nosso número de telefone, ela urgentemente nos avisou que ele teria saído de lá já, né, entre a vida e a morte. Ao olhar as fotos, Dona Madalena Rodrigues, de 59 anos, se emociona ao falar do filho morto no Compage. Saudade misturada assim com desespero, com injustiça. Que eu sei que o meu filho se foi e quem fez isso com ele está bem guardado lá, protegido. A Secretaria de Administração Penitenciária suspendeu as visitas em todos os presídios da capital durante um fim de semana. Já no Compage, as visitas foram suspensas pelo período de 30 dias. Nós não estamos punindo coletivamente a massa carcerária. Nós adotamos 15 dias para que fosse apurado o fato e as medidas de segurança fossem adotadas, para que a tensão baixasse e a gente tivesse condição de movimentar esses presos no interior da cadeia. Para o irmão mais velho, o que aconteceu com Alexandro poderia ter sido evitado. A família quer a condenação dos envolvidos e culpa o Estado pelo que aconteceu. E o que a gente espera disso? É que hoje a Secretaria, o Estado, eles tomem uma providência a respeito disso daí, entendeu? Porque até agora, nem para chamar os familiares, para conversar, para ver como está andando as investigações, para ver o que está sendo feito. Já se passaram 20 dias, mais de 20 dias e nada. O agente penitenciário, que era colega de Alexandro, diz que a direção sabia das ameaças no dia do ataque no Compage. Se nós que éramos funcionários, agentes, sabíamos, eles da direção, que tem toda a inteligência, tem todos aqueles aparatos, o apoio da Secretaria, também da Segurança Pública, com certeza eles saberiam também, porque nós relatávamos o que acontecia ali dentro sobre as ameaças constantes dos próprios internos. As ameaças eram direcionadas a nós. O interno olhava na nossa cara e falava que ia nos matar. O medo dos funcionários da empresa terceirizada que divide a responsabilidade da gestão do presídio aumentou. A maioria presenciou o massacre ocorrido há 2 anos e com a morte de Alexandro a situação piorou. 12 agentes de socialização foram demitidos por justa causa. Segundo eles, a empresa desligou os trabalhadores porque eles decidiram não fazer nada sem a segurança adequada dentro do Compage. Nós fomos demitidos porque eles alegaram que nós não recusamos a entrar. Porém, é mentira, nós não recusamos a entrar. Nós só pedimos que eles cumprissem com a palavra deles, que eles disseram que nós iríamos entrar somente com a presença da Secretaria, coisas que eles não estavam fazendo. Em nota, a empresa Humanizare, que atua em 6 presídios da capital, incluindo o complexo penitenciário Anísio Jobim, informou que os colaboradores foram demitidos por questões de ordem administrativa, ao se recusarem a cumprir com suas obrigações diárias. Já a Secretaria de Administração Penitenciária disse que não são verdadeiras as informações de que não havia escolta para acompanhar os agentes de socialização durante a distribuição do café da manhã dos presos, motivo pelo qual os agentes teriam se recusado a entrar na carceragem. O funcionário da empresa terceirizada que presta serviço no Compage contradiz a afirmação da SEAP. Nós não temos segurança dentro das cadeias. Como eles falam, a Secretaria fala que fica uma equipe dentro de cada unidade para acompanhar. Não tem a equipe. É muito difícil. Para a mãe, que passou o primeiro fim de ano sem a presença do filho mais novo, o que faltam são leis mais rígidas. Eu não digo que seja assim, pagar com a morte, mas uma prisão perpétua para um caso desse. Colocar lá e nunca mais sair, porque essas pessoas assim não têm amor por nada, nem pela vida deles mesmo. Quer dizer, pela vida dos outros.
Um assunto delicado, esse que deve ser tratado aí pelas autoridades. E reportagem aí do Emanuel Cardoso, bela reportagem feita por ele, trazendo todas essas informações para a gente. Olha, agora são 7h07. Encerra hoje o prazo para matrículas, tanto na rede municipal quanto estadual de ensino. E ainda hoje, daqui a pouco eu trago essa matéria para você, e ainda hoje a gente vai falar sobre um lutador que vai representar o estado em Portugal. Centenas de títulos no Amazonas e no Brasil. Mas ainda faltava competir em solo estrangeiro. E esse momento chegou para o André.